Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui iniciando mais um podcast, tanto aqui pelo YouTube e agora também pelo Facebook. E queremos agradecer desde já a participação de todos que estão nos acompanhando por esses dois canais, né? Tanto na página do Facebook quanto pelo YouTube aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Já quero ressaltar aqui que vocês deixem um like aí no nosso canal, no nosso podcast, compartilhe esse link, esse podcast com pessoas aí do seu lado, pessoas do seu conhecimento, porque eu creio que essa palavra vai edificar e transformar muitas vidas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, toque no sininho para você ser notificado que toda terça-feira tem podcast. Então, nós já estamos com 126 inscritos, né, pastor Almir? 126 inscritos no nosso canal, mas a nossa meta agora é 150. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, porque isso vai ser de grande importância, porque a gente não está aqui fazendo qualquer coisa, mas estamos pregando a palavra de Deus. Então, participe com a gente, né? Esteja com a gente aí no nosso canal aí da El Chamar, porque nós contamos também com a sua presença e sabemos que a palavra de Deus é que transforma a vida e renova a vida e restaura vidas. Então que você venha desfrutar desses momentos que tem sido de grande abençoador para a gente, né? Esses momentos que têm edificado as nossas vidas. E antes de a gente começar, a gente está falando aqui essa terça-feira e terça-feira passada a gente falou de iniquidades, moradas de iniquidades, né? Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, que você abra bem os seus ouvidos, seu coração para receber a palavra de Deus, né? Porque a palavra ela nos cura, nos liberta, nos restaura, nos instrui, né, pastor? Nos ensina, nos corrige. Então que você abra o seu coração aí. E desde já estamos aqui com a minha mãe Jerusa, minha tia Glaucia, a irmã Ruth. Mas chama mais gente aí para participar com a gente aqui do nosso podcast. Vou passar aqui para o pastor Almir, ele que vai estar trazendo a introdução sobre moradas de iniquidade. Pastor Almir, com o senhor agora. Nós vamos dar continuidade falando sobre o livro de Ana Mendes Ferrell sobre iniquidade. Então, nós vamos dar continuidade a respeito do que nós estávamos conversando no outro vídeo. Iniquidade significa o que é desviado ou distorcido. Cada um dos pecados e iniquidades edificou uma morada no nosso coração. A iniquidade é transmitida de geração em geração, são as maldições hereditárias. Não importa se uma pessoa foi a vida toda na igreja e decorou versículos bíblicos, mas não recebeu a revelação da palavra para a sua libertação, ela permanece preso por diversas moradas de iniquidades. E as iniquidades trazem fortalezas na nossa mente, prisões que determinam o comportamento dos homens. E o homem é reflexo da morada da sua alma. Nós conversamos no vídeo passado a respeito primeiro, as moradas de temor, e falamos a respeito da segunda, as moradas de aflição. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre as moradas de iniquidade babilônica e religiosas. A Babilônia é a mãe das prostituições religiosas, porque saíram à idolatria, conforme Apocalipse 17:5. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então nós vemos na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 4:17, que Caim edificou uma cidade e chamou o nome de seu filho Enoque, que significa inauguração ou consagração. Caim inaugurou e consagrou a cidade como a primeira
manifestação idólatra. Por quê? Porque trouxe segurança, construiu a sua religião baseado nos homens como pivô de sustentação da sua vida, e trouxe a sua vida como segurança de si mesmo. Mas Caim foi aquele que edificou, que inaugurou essa cidade. E depois nós vemos na palavra de Deus que a cidade de Babel foi a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada seria Nínive e Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, e começaram a construir a terra de Babel, que significa confusão, mistura, desentendimento, rebeldias contra Deus. Então nós vemos que Nimrod fez a torre de Babel, que significa confusão, mistura, desentendimento, rebeldias contra Deus, dando sequência a essa idolatria. E a palavra de Deus diz que Deus veio e destruiu a torre de Babel e fez com que os povos falassem outras línguas. E nós vemos em Naum 3:1 que a palavra de Deus diz também: ai da cidade ensanguentada, cheia de mentira e de rapina e roubo, meretriz, a mestra das feitiçarias, vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Nínive está destruída, e multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. Então nós sempre vemos aí no coração dos homens a intenção de fazer as coisas de acordo com o desejo do coração deles, e trazendo a idolatria, trazendo a segurança de si mesmo, segurança para a vida deles, segurança para a família deles, e edificando essa segurança na vida deles, dos seus, da sua casa, da sua família, sendo que Deus ensina que nós temos que ser dependente de Deus, e não dependente de nós mesmos, dependente daquilo que nós entendemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, ou daquilo que nós desejamos. E nós vemos que Deus fala em Naum 3:1 que também a cidade de Nínive seria destruída, por causa desse espírito arrogante que tinha no coração dos homens. E a palavra continua dizendo, em 1 Samuel 15:23, porque a rebelião é como espírito de feitiçaria. E Deus nos diz, conforme diz a palavra, que nós temos que 1 Samuel 15:23, rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é como iniquidade de idolatria. Então Deus mandou Saul destruir os animais, os homens, os amalequistas, e Saul guardou os melhores animais e disse que faria sacrifício com Deus, e para Deus, que queria na realidade fazer uma troca com Deus, de acordo com o desejo do seu coração, e não ouviu aquilo que Deus tinha orientado o seu coração e a sua vida. As indiferenças em casa, ou no trabalho, ou na igreja, é o começo da rebelião contra Deus. Então nós temos que tomar cuidado com todas as pequenas coisas insignificantes que vem fazer que nós venhamos ter indiferença com as vidas que fazem parte da nossa casa, ou do nosso trabalho, ou da nossa igreja. Primeiro, a indiferença prevalece sobre o nosso coração quando pensamos que somente nós temos razão, somente nós somos o dono da verdade. Segunda, Judas 11 diz: foram pelo caminho de Caim e erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Aqui nós vamos ver na palavra de Deus
que vai falar a respeito de rebeliões que aconteceram. O erro de Balaão, nós vamos ver o que era o erro de Balaão. Balaão, ele era considerado profeta, mas se tornou mercenário. Por quê? Porque o profeta ele pode se corromper na interpretação das profecias ou das revelações de acordo com o desejo do seu coração. E as igrejas atuais que se consideram únicas, remanescente de Deus, que pescam em aquário dos outros e não evangelizam os pecadores, também tem que tomar cuidado, porque nós podemos estar nos rebelando contra Deus quando dizemos que somente nós conhecemos a verdade, que somente nós temos Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que somente nós entendemos o plano da salvação. Então a gente tem que tomar cuidado com todas essas pequenas coisas que de certa forma vai fazer com que nós venhamos nos rebelar contra os homens e contra Deus. A palavra de Deus também diz que o falso profeta é aquele que faz oração contra, amaldiçoando a vida das outras pessoas. Em outras palavras, ele tem a prática da feitiçaria. Isso é muito comum nas nossas vidas, porque às vezes, quando as coisas não saem conforme o desejo do nosso coração, a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que a gente realiza, quando ora a Deus, é fazer oração de feitiçaria em favor da vida das outras pessoas. E a palavra de Deus diz para nós termos uma atitude diferente. Nós termos uma atitude de saber entender a vida das pessoas e orar para que Deus abençoe a vida das pessoas. E não Deus venha amaldiçoar a vida das outras pessoas. Mas a palavra de Deus também diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e sobre eles triunfou. A palavra de Deus está dizendo que Jesus, quando foi crucificado na cruz do Calvário, ele despojou todos os principados, todas as potestades, todos os dominadores, todos os inimigos de Deus, os expôs publicamente sobre eles e o triunfou. E o satanismo, às vezes ele fala que o satanismo e determinadas religiões, que o fracasso do cristianismo foi a crucificação de Jesus, mas eles não entendem que na crucificação de Jesus, Jesus expôs os principados, as potestades, os dominadores e os inimigos de Deus. A palavra de Deus ela é tão interessante que em Apocalipse vai dizer, quando ele vai fazer a guerra no fim dos tempos, eu quero aqui aproveitar e convidar vocês para verem os vídeos que nós estamos fazendo sobre escatologia, e nós ainda vamos conversar a respeito disso, vamos falar sobre a grande tribulação, vamos falar sobre o milênio, e ali a gente vai ver que quando Jesus for lutar contra os seus inimigos, quanto Jesus, tanto inimigos carnais quanto inimigos espirituais, ele já venceu todos na cruz do Calvário. Ele não vai fazer sacrifício nenhum para lançar a vida deles dentro do lago de fogo de enxofre. Por quê? Porque Deus é aquele que tem domínio sobre todas as coisas, e lutar contra Deus é aberração. Lutar contra Deus é não querer ganhar a batalha, não querer ganhar a luta, não querer ganhar a guerra. Lutar contra Deus é cometer suicídio. E é isso que na maioria das vezes vão fazer todos os inimigos de Deus, tanto carnais quanto espirituais, porque Deus está dizendo que ele já despojou todos os seus inimigos publicamente na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz em Provérbios que Deus se rirá dos homens. Então, eu quero convidar cada coração, eu quero convidar cada vida para ter o desejo de conhecer esse Deus que ama os homens e que amando os homens, permitiu que o seu Filho Jesus viesse,
fosse crucificado na cruz do Calvário por amor às vidas. E Deus quer fazer a obra dentro de cada coração. E Deus quer fazer a obra dentro de cada vida. E a palavra de Deus continua dizendo, agora a respeito dos caminhos de Coré, que a atitude de Coré foi de produzir murmuração, divisão, contenda, tumulto, fazendo tempestades em copo de água. Os cristãos confessam seus pecados de forma superficial, mas não removem as suas iniquidades. Então, o que o exemplo de Coré traz para o nosso coração? O que o exemplo de Coré traz para as nossas vidas? O que a palavra de Deus diz e nos orienta sobre a vida do apóstolo Paulo? Que não devemos fazer divisões entre as nossas vidas, nem murmurações, nem contenda e nem tumulto. Mas às vezes a gente vê que determinados cristãos sobre a face da terra são especialistas em fazer tempestades em copo de água. E depois a gente vai conversar mais a respeito disso. Mas o que a palavra de Deus ensina? Que os cristãos devem aprender a confessar os seus pecados, não de forma superficial, mas de uma forma que venha remover todas as suas iniquidades. Você conhece aquela pessoa que às vezes entra na presença de Deus e diz assim, ó, Deus, me perdoa por todos os pecados. Não é desse jeito que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que pecado tem nome. A palavra de Deus ensina que iniquidade tem nome. A palavra de Deus ensina que quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus revela para os nossos corações, revela para as nossas vidas aquilo que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e das nossas iniquidades diante de Deus. E quando nós pedimos, a palavra de Deus diz em Êxodo 34, 6, 7, que Deus perdoa o pecado e a iniquidade e a rebelião, mas não deixa de punir o pecador. Isaías 53, 12 diz, pelos transgressores Jesus intercedeu, justificou com o seu sangue as nossas vidas. Então agora eu vou passar aqui para a pastora Fernanda, ela vai fazer a sua colocação e depois a gente vai continuar conversando a respeito disso dentro desses detalhes que eu trouxe. Pastor, o senhor falou aí sobre a pessoa se rebelar contra Deus, né? Tá lutando contra o Senhor, né? E esse é um dos maiores pecados, né? A rebelião, né? A rebeldia, podemos dizer que foi o pecado de Lúcifer também, né? E a pessoa, às vezes, ela quer viver com o coração obstinado, né? Sempre disposto a não guerrear com Cristo, a não trabalhar com Cristo. A pessoa, ela vive segundo os seus desejos, segundo os seus corações e não vive os planos que Deus tem para a vida dela, né? Então, pense bem como que você está vivendo a sua vida. Se muitas das suas atitudes não têm sido contra Deus, às vezes você acha que está trabalhando com Deus, mas você está contra o próprio Deus, né? O pastor Almir deu um exemplo aqui dos cristãos, né? Que às vezes tem cristão que, né, gosta de reclamar, gosta de ser chato, né, pastor Almir? Existe eu já vi quando fala dos muçulmanos radicais, falam que eles são os muçulmanos xiita, né? Mas tem os cristãos chato também, né? Tem aqueles cristãos que é chato, né? E incomoda todo mundo. Não, você precisa ter o seu coração inclinado para a vontade do Senhor, em querer cumprir a vontade do Senhor, em querer obedecer o Senhor, né? Não deixando que a idolatria, né, tome conta do seu coração, né? A Bíblia diz, né, que a rebelião é como espírito de feitiçaria, de idolatria, né? A desobediência é como idolatria e a rebelião é como espírito de feitiçaria, né? Então, às vezes a pessoa, ela está vivendo em completa rebelião contra Deus,
está vivendo em completa revolta contra o Senhor. Ela já não tem mais um coração disposto a obedecer. E quando a gente fala de obediência no nosso mundo hoje, parece que é algo que, né, é algo penoso, né? A pessoa olha e fala, não, que obedecer, ninguém manda em mim, ninguém... Não, mas a obediência, ela gera bênção. A própria palavra de Deus vai dizer isso, que a obediência gera bênção, né? A palavra de Deus diz que se nós obedecermos, as bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas. A pior coisa é uma pessoa que ela é desobediente, ela não entende o papel de uma autoridade, ela acha que a autoridade quer usurpar ela, quer denegrir ela, mas não, as autoridades foram constituídas por Deus. Pastora Fernanda, tem aquele crente que pensa da seguinte forma, que todas as pessoas estão erradas e que somente ela está certa. E ela não gosta de obedecer às autoridades. Exato. E dizem que todas as autoridades sobre a vida delas estão erradas e ela está certa. E ela está certa. Então aquela pessoa, ela quer estar sempre olha como se ela estivesse certa. E na nossa vida a gente precisa do outro, né? A gente precisa de pessoas para nos instruir, para nos ensinar e também para nos corrigir, porque nem sempre nós acertamos, né? Nem sempre na nossa caminhada, no nosso dia a dia a gente vai acertar, a gente vai cometer erros, mas a gente precisa ser pronto para ouvir. A palavra de Deus vai dizer isso, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para se irar. Então as pessoas, elas querem só pessoas que vão massagear o seu ego, mas elas não querem pessoas que vão confrontá-las, pessoas que vão dizer para ela a verdade da sua vida, né? Aquilo que às vezes está impedindo de ela ter uma vida diferente e melhor. Ela quer só pessoas que vai só aplaudir. E na nossa vida a gente precisa ter pessoas que vão nos corrigir também. Pessoas que vão olhar para os... Porque é que nem eu falo, né? A gente não tem os olhos... Deus é tão soberano e maravilhoso que Ele só nos deu os olhos para olhar para frente, né? Você não tem como olhar para trás. Você não tem como olhar seu corpo todo. Você não tem como se ver por inteiro. Tem pessoas que estão enxergando melhor do que você. E vai ver coisas em você, sujeiras em você, que você sozinho não consegue ver. Então é por isso que nós precisamos de outra pessoa para nos ensinar, para nos corrigir. E Deus, Ele é um Pai que Ele nos corrige, né? A palavra de Deus diz que Ele corrige o filho a que Ele ama, né? Imagina, e aí Ele vai dizer, se você não é corrigido, você é um filho bastardo. O que é um filho bastardo? É um filho que o pai não liga, é um filho que o pai despreza, é um filho que o pai não quer saber. Mas quando Deus corrige você, quando Deus quer transformar você e usa pessoas às vezes para te corrigir, para te ensinar, é porque Ele te ama, é porque Ele tem o melhor para a sua vida. Então, talvez, é que nem a gente disse há semanas atrás, né? Em outros podcasts que a gente está falando aqui da palavra, tem muitas coisas que você não está sendo abençoado por falta de obediência, porque você insiste em fazer do seu jeito, porque você insiste em andar como você quer, e você não quer ter uma vida como Deus quer. Esse dia foi ontem que a gente estava aqui na oração, e eu estava falando para os irmãos, né, que a gente precisa ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus quer. A maior adoração é quando a gente vive para aquilo que nós fomos criados. Tem o pássaro, como que ele adora a Deus? Adora a Deus voando, cantando, né? Um cachorro, como que ele adora a Deus? Andando, latindo, né? Às vezes ali brincando com o seu dono. Então, como que você adora a Deus? Não é só indo à igreja, não é só frequentando cultos, não é louvando, mas você adora a Deus quando você vive para o que você foi criado, né? E tem muitas pessoas vivendo de maneira que não foi a que Deus planejou para a vida dela. Tem muitas pessoas andando em rebelião com Deus. E tem muitas pessoas que
andam em rebelião com Deus e querem que ainda que Deus aceite elas, né? Porque hoje tem aquele tal, né? Deus me ama como eu sou. Não, Deus te ama, mas Ele não te ama como você está, né? Ele não ama a condição a qual que você está vivendo. Deus não ama, Deus ama quem Ele ama você da maneira a qual Ele criou você para ser, né? Deus não te ama no erro, no pecado, andando numa vida pervertida, andando numa vida distorcida, né? Então, Deus não tem prazer em ver você no pecado, né, pastor Almir? No erro. Deus tem prazer em ver você em andar na obediência, porque como a gente falou aqui, a obediência é que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então tem pessoa que ela vive muito nesse campo, Deus me ama, e Deus não pode corrigir, ninguém pode falar nada para ela, não, Deus me ama como eu sou. Mas se alguém falar alguma coisa para ela, se alguém falar alguma coisa que não vai agradar ela, ela já acha que a pessoa está maltratando, e não é. Você está entendendo? A pessoa às vezes está querendo o seu bem e você não está entendendo isso. Então, seja sensível ao que o Espírito Santo está dizendo. Tenha um coração disposto a obedecer, né? Jesus, Ele amou a todos, né? Muitos gostam de falar de Jesus, mas em nenhum momento Jesus passou a mão na cabeça de ninguém, né, pastor Almir? Chegou momentos que muitos queriam se fazer de coitadinho. Lá Jesus falou, levanta, pega o teu leito e anda, vamos lá, né? Para muitos fariseus que estavam ali questionando Jesus, Jesus chamava ele de hipócritas, chamavam eles, né, falaram que eles eram túmulo caiados. O que é um túmulo caiado? Uma pessoa que é bonito por fora, né? E sujo por dentro. Feio por dentro, só guarda podridão. E tem pessoas assim hoje. Então, o prazer de Deus, Deus ama a todos aqueles que lhe obedecem, a todos aqueles que andam em obediência à sua palavra, a todos aqueles que temem a Ele, que cumpre a vontade dEle. Deus se entristece quando o coração de alguém não anda de acordo com a sua palavra, porque Ele sabe que vai dar ruim para você. Deus é conhecedor sobre todas as coisas, né? Ele está à frente de nós, Ele está à frente de tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E quer dizer que Ele é conhecedor sobre todas as coisas e conhecedor sobre tudo. E sobre todas as coisas Ele é poderoso. Então, se Deus está vendo que a sua conduta não está de acordo com o que Ele está querendo para você, de acordo com a palavra dEle, é porque Ele sabe que isso vai dar ruim para você, né, pastor? Então a pessoa às vezes ela acha que Deus é bom. Se Deus é bom, por que eu tenho que viver como Ele quer? Porque por isso mesmo, por Ele ser bom, né? Ele é bom e sabe de todas as coisas. E por Ele ser bom, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E Ele não quer que você viva uma vida de destruição, uma vida de derrota e uma eternidade fora da presença dEle. O que Ele quer é a sua vida com Ele. Então, tenha o seu coração aberto sempre para obedecer à voz de Deus. Pastora Fernanda, eu li um livro que se chama Virtude de Três Reis. Para quem gosta de ler, ele é um livro fino, muito bom de ler, e fala que Davi era submisso, e ele se encontrava na escola da submissão, e são poucos que são submissos. Davi poderia ter cometido muitos erros, mas ele era um dos poucos submissos, e nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente em várias escolas, mas quais escolas nós estamos? Qual escola nós nos encontramos? Porque na escola da submissão é para os humildes, para aqueles que desejam ser submissos. Nós vamos agora falar a respeito da quarta morada, morada de iniquidade de cultura. Cultura religiosa significa crenças, costumes,
tradições de um determinado grupo. 1 Pedro 1,18 diz: não foste resgatado com coisas perecíveis, como ouro, prata, mas com o precioso sangue de Cristo, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Deus está acima das religiões, não habita em templos feitos por mão de homens. Temos que conhecer Jesus Cristo dentro de uma intimidade, dentro de um relacionamento com Deus. Por quê? Porque os falsos profetas nascem do comércio das religiões. A palavra de Deus é contra a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, o espiritismo, macumbaria e etc. A palavra de Deus diz em Romanos 1:28: e como os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, e estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente à paz e às autoridades, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consente aos que as fazem. Esse versículo, pastora Fernanda, ele é complicado pelo seguinte: ninguém presta atenção nesse detalhe do versículo. No final do versículo diz que Deus também consente aqueles que os fazem, e consentem que determinadas pessoas vivam desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Às vezes a visão que a gente tem é que se nós não estamos na prática de nenhuma dessas situações, nós estamos isentos na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que também consentem, que aqueles que concordam, que aqueles que veem determinadas pessoas fazendo todas essas situações e não falarem em amor para a vida dessas pessoas, eles também estão pecando. E esse versículo aqui aí complica, né? É que nem a gente vai ver aí, pastor Wilson, falando desse versículo, tem a frase de Martin Luther King, né? Eu sempre falo isso, ele fala, né? O que me incomoda não são as ofensas dos maus, né? Mas o silêncio dos bons. É quando os bons se calam, é que o mal prevalece. O mal prevalece porque os bons se isentam, os bons ficam omissos, né? E aí a gente pode dar um exemplo de Paulo, quando Estevão foi apedrejado. Diz que Paulo pegou as roupas das pessoas que estavam apedrejando Pedro, e Paulo consentiu. A palavra de Deus não vai dizer que Paulo apedrejou Estevão, mas ele consentiu. E por ele consentir com aquela atitude, ele também foi colocado como um participante. E às vezes a gente não faz tal prática errada, mas a gente fica isento, a gente consente. Tem até aquele negócio, né? Aquela famosa frase das pessoas, né? Eu não sou contra nem a favor, né? A pessoa fica em cima do muro, mas se esquece, é que nem a história a parábola lá, né? Do homem que foi para o céu. E não foi para o céu, não, ele estava morto ali, né? Morreu, e o povo de Deus estava de um lado e o povo do inimigo estava do outro lado, e ele estava em cima do muro, e o povo de Deus chamando ele, vem, 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 e ele nem aí, e ele ficou incomodado, e o povo do diabo lá, os pessoal das trevas, nem aí para ele, nem aí, e o povo de Deus chamando ele, vem, 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 e o povo lá do inimigo nem aí para ele, não
estava nem aí. Ele ficou incomodado com aquilo, porque ele estava em cima do muro e o povo de Deus chamando ele, e o povo do diabo e seus demônios, ninguém chamando ele. Daí ele perguntou para o diabo: por que aquele povo ali me chama para vir para cá e vocês não fazem nada? Vocês não me chamam para estar aqui com vocês, né? Aí o diabo respondeu para ele: porque o muro é meu. A pessoa em cima do muro, ela não resolve nada, né? Então, a gente precisa se posicionar em algumas questões. Tem questões culturais que vão contra Deus também. Tem questões, que é moda. Não estou dizendo assim não estou falando de doutrinas, irmãos. Eu estou falando de coisas culturais que ofendem o coração do Senhor, né? Que aí a pessoa vai só porque está na famosa, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Nem tudo que todo mundo faz agrada a Deus. Nem tudo que todo mundo faz é de acordo com o coração de Deus. E o pastor Almeida falou aqui de religião. E religião, gente, não tem poder para salvar ninguém. A religião não pode salvar ninguém, né? O único que tem poder para salvar é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a religião evangélica que salva, é a pessoa que está firmada em Cristo. Ela pode vir na igreja evangélica, ela pode se batizar, ela pode estar frequentando, mas se o coração dela não está em Cristo, pastor Almir, o fato de ela estar aí na igreja não vai isentar ela de nada. Ela não vai salvar ela em nada, né? O que salva é a sua comunhão com Cristo, com Deus, a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus é que te liberta, é que te restaura. Então as pessoas, elas se apegam à religião e falam: ninguém pode falar da minha religião. Não, mas a religião, ela não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é Cristo. A palavra de Deus já diz: o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo, né? É Ele que é o nosso mediador, é Ele que faz a ponte para a gente poder chegar até Deus. Sem Ele a gente não pode chegar a Deus, sem Ele a gente não tem como ter comunhão com Deus. Por quê? Porque somente através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi que pagou o preço por nós. Ele se fez homem por nós, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, né? Ele se fez servo, né? E carregou os nossos pecados. Nenhum outro ser humano fez isso por você. Nenhum outro ser humano foi capaz de morrer pela sua vida, né? Pelo contrário, às vezes as pessoas querem que você morra por elas, mas elas não estão dispostas a dar a vida delas por você. Mas Jesus Cristo, Ele fez isso por mim e por você. E outra, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus é o único Deus, não existe outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, a não ser Ele. E, Ele, além de ressuscitar, né, não existe, né? Você vai no túmulo de deuses aí, de outros deuses, tá lá o corpo, mas você vai no túmulo de Jesus lá em Jerusalém, você não vê o corpo de nenhum, porque ele é vivo, ele é eterno, poderoso para todo sempre. Então, se você está pegado aí à religião, achando que sua religião ou a minha religião vai salvar, ela não tem poder para salvar, né? A religião evangélica não tem poder de salvar, a religião católica não tem poder de salvar, o candomblé não tem poder para salvar, a umbanda não tem poder para salvar, a maçonaria não tem poder para salvar, a adventista não tem poder para salvar, qualquer outra religião aí que você citar, seja lá o que for, quem tem poder para salvar é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que pode nos perdoar e nos salvar de todos os nossos pecados e nos libertar. Então, que você se renda ao Senhor Jesus Cristo, que você não fique apegado às tradições religiosas, né, pastor Almir? Porque tem gente que vive a tradições religiosas. Eu sou crente porque minha mãe é crente, porque meu pai é crente, porque fulano é crente. Isso aí não quer dizer nada. Isso aí não quer dizer nada, né? O que você precisa estar apegado a Deus, o seu coração está firmado ao que Deus diz e ter a sua vida voltada para Ele, né? Então,
firme o seu coração no Senhor Jesus Cristo, né? Obedeça o que Deus está falando para você nessa noite. Pode ser que a gente está parecendo um pouco duro aqui, né, pastor Almir? Mas a palavra de Deus é a verdade, irmão. E a verdade é que liberta. E talvez você queria ouvir algo que fosse massagear o seu coração. Mas é essa palavra que vai transformar a sua vida, né? A palavra de Deus não é fácil para ninguém, né, pastor Almir? Quando a gente ouve, poxa, eu tenho que... né? Mas ela é que liberta, ela é que restaura, ela é que nos purifica. Então, existem iniquidades culturais que estão impedindo de você viver o propósito de Deus, tradições que são coisas de homens e estão impedindo de você viver uma nova vida em Cristo. E, né, por você estar preso a essas práticas culturais, né, isso não tem deixado você desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Então, que a sua mente seja transformada hoje, cheia da presença de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Filipenses 2,15 diz que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Jesus, ele é Deus. Ele veio como filho, nasceu, foi crucificado por amor às nossas vidas. E somente o sangue dele nos justifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus, que é Deus, foi suficientemente para Deus, para que aquele que nele crê venha ter a vida eterna. Então, tire essa iniquidade de religiosidade do seu coração e da sua vida. A quinta moradia que nós vamos falar é a respeito de moradia de incredulidade. O maior inimigo que precisamos vencer é a incredulidade. Significa coração desconfiado, ânimo dobre, pessimismo, pessimista. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Devemos edificar a nossa fé no conhecimento da palavra de Deus. Não existe outra forma de edificarmos a nossa fé. Fé se edifica através da palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Se eu meditar na palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, eu tenho uma determinada fé. Se eu meditar 10 vezes na palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, eu tenho uma outra medida de fé. Se eu edificar a minha fé na palavra de Deus 20, 40, 50 vezes de Gênesis, Apocalipse, eu tenho uma outra medida de fé. Mas fé vem somente pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus e conhecer a Bíblia. A palavra de Deus diz em Lucas 8:51 que a filha de Jairo estava morta na sua casa e Jesus não deixou ninguém entrar, somente Pedro, Tiago e João. E aqui nós aprendemos com as características de Pedro, Tiago e João. Quais são as características? A personalidade, o temperamento, o caráter do apóstolo João, de Tiago, e transformados de filho do trovão para apóstolos do amor e da fé. E o interessante é que aquela menina que estava morta, Jesus só permitiu essas 3 pessoas estarem com ele na mesma fé, com a mesma visão, para que pudesse orar pelaquela menina que estava morta. E eles oraram e aquela menina ressuscitou, aquela menina foi curada. Então eu te dou um conselho: ande com pessoas que edifiquem a sua fé. Deseje estar com pessoas que edifiquem a sua fé. E procure andar de mão dadas de forma espiritualmente com a vida dessas pessoas que edificam a sua fé.
tenha prazer em estar perto de determinadas pessoas e de determinadas vidas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu, antes de me converter, eu tinha um tio que ele falava a respeito da palavra de Deus. Eu gostava quando ele ia na casa dos meus pais e começava a falar a respeito da palavra de Deus. Eu, de longe, só ficava de ouvido aberto. Eu tinha prazer em estar perto de determinadas pessoas. Eu tinha prazer em estar perto de determinadas vidas. Tudo isso contribui para edificar as nossas fé. Eu não sei o que Deus tem para fazer nos nossos corações e nem sei o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Mas Deus diz que nós devemos ter as características de determinados homens de Deus que mudaram a sua personalidade, o seu temperamento, o seu caráter, e que no lugar dessa personalidade forte, e Deus colocou no coração e na vida deles o amor e a fé que faz transportar montes, que fazem com que montes sejam transportados. A palavra de Deus diz em Marcos 9:17, que um pai trouxe o seu filho que tinha um espírito mudo e surdo para os discípulos de Jesus Cristo expulsar, e eles não puderam. Mas a palavra de Deus diz que Jesus disse que tudo era possível àquele que crê. E o pai do menino, com lágrimas, disse: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E esta casta de demônios somente sai com fé, jejum e oração. Venhamos ter características dos discípulos de Jesus, não características de incredulidade. Qual é a diferença? A diferença é, as características de incredulidade é complexo de inferioridade, pessoas que influenciam de forma negativa aqueles que estão ao seu redor, pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saíram de seus corações, continuam sendo escravos do Egito, com mentalidades de deserto, mentalidades de escravo. Então a palavra de Deus nos aconselha, pastora Fernanda, a termos mentalidade de filho, não mentalidade de escravo e nem mentalidade de deserto. E aí eu quero aproveitar e convidar aqueles que não assistiram o vídeo, que nós falamos a respeito de mentalidade de deserto e de mentalidade de escravo, que são 10 mentalidades de escravo e 10 mentalidades de deserto. Mas eu quero dizer para o nosso coração, para as nossas vidas, que nós temos mentalidade de filho. E se temos mentalidade de filho, nós não vamos andar somente no natural, mas vamos andar no sobrenatural de Deus. E a pergunta que eu faço para o nosso coração, e a pergunta que eu faço para a nossa vida: qual é o teu testemunho que tu tem para dar a respeito das coisas sobrenaturais que Deus tem feito no seu coração e na sua vida? Veja bem, não estou falando de coisas naturais, eu estou dizendo a respeito de coisas sobrenaturais. Se somos filhos, os filhos têm testemunho para darem sobre coisas naturais que Deus fazem nas nossas vidas. Exato. Se você é filho de Deus, as bênçãos de Deus já estão disponíveis para você. E tem filho que quer viver como servo, né? Porque fica pedindo as coisas para o pai, sendo que o filho já tem acesso a tudo que é do pai, porque ele é filho. Mas lógico que tem coisas que a gente não está preparado como filhos para receber, né, pastor Almir? Tem gente que quer antes do tempo, né? E não que Deus não queira nos dar, mas você precisa amadurecer. A palavra grega para filhos, usada em Romanos, é ruiós. E ruiós, quando Deus fala ruiós, lá em Romanos 8, né? Ele está dizendo que o filho tem que ser um filho maduro.
Então, quando ele fala ruiós, é filho maduro. Então, o que é um filho maduro? Um filho maduro é aquele que o pai pode derramar as bênçãos sobre ele, que sabe que não vai se perder. Mas tem filho que ainda é imaturo, não está preparado. Você não pode dar uma bênção, um carro para uma criança de 6 anos, né? Você dá um carro para um filho de 18, 20 anos que já tem carteira de motorista, né? Mas quando aquela criança for uma pessoa madura, aí sim, você pode até abençoar ela com um carro, tudo, né? Então aí as pessoas, elas querem receber as bênçãos do Senhor antes do tempo. E querem tudo para ontem, né? Como se fosse fast food, né? Fosse ali no McDonald's, Burger King, pedisse... Pastora Fernanda, estou me lembrando aqui que a palavra de Deus diz que a rainha Esther se preparou 1 ano para entrar na presença de Deus. Do rei, né? Do rei Assuero. Ela se preparou 1 ano. 1 ano, exato. Né? Então tem bênçãos que Deus já está preparada por Deus para nos abençoar. Mas tem coisa que você ainda não está pronto para receber. Você ainda não é maduro o suficiente para receber. Pastora Fernanda, eu não quero ser piloto nem de avião e nem de helicóptero. Queria ser piloto daquelas naves estrelares. Como que eu faço? Aí, né, pessoal, tem que fazer o curso, tem que se preparar, tudo. Não tem como, né, o senhor pilotar uma nave dessa sem saber nada, né? Às vezes as pessoas querem umas coisas que elas não estão preparadas para receber, né? Querem umas coisas que não dá para ela receber. Então você precisa se preparar para receber, se tornar alguém maduro, que Deus possa confiar as bênçãos dele na sua vida e saber que não vai ser perda, né? Mas vai trazer fruto, vai ser abençoador, vai ser bênção não só para a sua vida, mas para aqueles que estão ao seu redor. A pior coisa é quando Deus abençoa alguém e as pessoas do lado dela não conseguem ser abençoado com ela, né? Porque ela vive no egoísmo. E a pessoa egoísta é imatura. A criança em si, ela é egoísta. Você pode ver, a criança, quando ela vai brincar com um brinquedo ou qualquer coisa, ela fala o que é meu, né? Ela não está disposta sempre a dividir. Ela aprende a dividir quando o pai fala, não, você tem que dividir. Olha, ela vai lá na escola, a professora ensina, ó, você tem que compartilhar o seu lanche, né, com outras crianças. Mas no natural, a criança sempre vai pegar um brinquedo, às vezes nem é dela o brinquedo, mas ela sempre vai dizer, é meu. Por quê? Ela é imatura, ela não tem maturidade. Mas uma pessoa madura, ela está com o coração pronto para abençoar, não só ser abençoado, mas para abençoar. O pastor Almir falou aqui de fé, né? Precisamos viver pela fé, né? Precisamos ter uma postura de fé. Aí ele falou aqui, a pior coisa é você viver, né, pastor Almir, com alguém que só reclama, que só murmura, que tudo tá ruim, que nada tá bom, né? Às vezes você quer até ficar longe dessa pessoa, né? Porque você fala, nossa, eu vou falar com fulano, todo dia que eu falo com fulano, tudo tá ruim, né? Parece que nada tá bom com fulano, né? Nada tá bem, não tem um dia que as coisas estão boas para ele, né? Então, é você viver pela fé. Às vezes as coisas estão mesmo ruins, mas você crê que Deus está operando, que Deus está preparando, que Deus está trabalhando em nosso favor, né? E o pastor Almir falou aqui, como que você aprende a ter fé, né? É lendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, mas é também vivendo com pessoas de fé, né? Quando você vê uma pessoa com fé, você até se enche de esperança, né? Fala, nossa, a pessoa ali acreditou, ela tem fé mesmo, ela vai lá, ela se doa. E não tem coisa melhor que você viver com pessoas que crê que Deus já está operando e fazendo milagres. Crê que Deus já está se movendo. Não vivem pelo que vê, né? Vive com os olhos voltados para Deus. Então, não seja uma pessoa incrédula, seja uma pessoa que tem uma palavra de fé, né? Seja uma pessoa que crê nos planos de Deus para a sua vida, mas crê também nos planos de Deus para a vida das pessoas que estão ao seu redor, como aqueles 4 amigos do paralítico, né, pastor homem? Aqueles 4 amigos levaram aquele homem para ser curado por Jesus, e não foi fácil não, né? Eu acho que eu já teria desistido,
Né? Eu falei, pô, tá todo mundo aqui, aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico, não tinha lugar para eles chegarem até Jesus, eles olharam e falaram, o único jeito é a gente passar por cima do telhado. Eles lutaram por uma bênção que não era nem deles, né? Mas eles lutaram pela bênção do seu amigo. Eles queriam ver o seu amigo bem, eles queriam ver o seu amigo restaurado, eles queriam ver o seu amigo curado. E o que eles fizeram? Pegaram aquele paralítico, colocaram ele por cima do telhado e desceram ele até onde Jesus estava. E aquele homem foi curado. A fé daqueles 4 homens trouxe esperança, trouxe vida para a vida daquele homem. Se não fosse aqueles 4 amigos, aquele homem estaria ainda naquele leito, né, clamando por Jesus, ou se não, tendo alguma esperança de Jesus passar por ele. Mas foi a fé daqueles 4 homens que se posicionaram para levar o seu amigo lá. Não seja uma pessoa, a gente falou aqui de filhos maduros, que só se preocupa consigo, mas seja uma pessoa que quer o bem de todos também, que não só ore por você, que não só ore para Deus abençoar a sua vida, mas ore em favor de outras pessoas, queira ver outras pessoas bem, queira ver Deus abençoando a vida de outras pessoas, seja a pessoa que vai levar outras pessoas a serem abençoadas pelo Senhor Jesus, né? Então nós precisamos ter esse coração de fé, não só com relação à nossa vida, mas com relação às vidas que estão ao nosso redor também, né, pastor? Pastora Fernanda, tem outros itens a respeito de moradas de iniquidade, mas para finalizar nós vamos falar somente mais uma. Vamos. A iniquidade de moradas de escassez ou pobreza, que criaram fortalezas na vida de determinadas pessoas. E a pobreza, inferioridade, limitações na área financeira, semeiam no reino de Deus e não prosperam, porque tem uma maldição hereditária que precisa ser quebrada, rompida, somente através da revelação do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. A tarefa da igreja é edificar as moradas de Deus nos corações, mas as vidas devem buscar unção para quebrar os julgos, os pecados, as iniquidades, e não somente decorar versículos bíblicos, edificar os fundamentos sobre a doutrina da palavra de Deus. É necessário arrancar pelas raízes as iniquidades, as maldições, que podem ser identificadas através de sintomas como, primeiro, problemas financeiros crônicos. Segundo, negócios que não prosperam, confiam em homens e não confiam em Deus. Terceiro, semeiam no reino de Deus com oferta, dízimos e não têm a prosperidade de Deus sobre as suas vidas. Prosperidade significa não ter ausência de necessidade. E na palavra de Deus nós vamos ver Abraão, Isaac e Jacó, que foram pessoas que trabalharam de forma árdua e depois de um determinado tempo nas suas vidas, tiveram a prosperidade de Deus sobre as suas vidas. Diferente conforme muitas pessoas pensam. As pessoas pensam que tem Deus no seu coração e na sua vida e da noite para o dia ela acorda próspero. Porque em 1 Samuel Deus diz que aquele que empobrece, Deus é aquele que empobrece, Deus é aquele que enriquece. Mas as pessoas não observaram na palavra de Deus que esses homens de Deus, Deus trabalhou no coração, na vida deles, para que eles tivessem a prosperidade de Deus na vida deles. E nós vemos, conforme diz a palavra de Deus, em 1 Samuel 2,7, o Senhor empobrece, o Senhor enriquece. E
nós temos aqui o exemplo de Jó, que tinha tudo e perdeu tudo. Perdeu suas riquezas, perdeu seus filhos e teve uma doença no seu corpo. Mas Deus mudou a sua sorte e curou o seu corpo físico e devolveu a prosperidade de Deus sobre a sua vida. E a pobreza e a miséria, na maioria das vezes, são consequências dos problemas financeiros, de roubo, fraude, bruxaria e idolatria, que precisam ser identificados para ser quebrado as maldições hereditárias, não somente na sua vida, mas também na vida dos seus descendentes, ou na vida das pessoas que fazem parte da sua genealogia. Então eu quero dizer o seguinte, que no próximo podcast, terça-feira que vem, a gente vai trazer um convidado aqui que teve uma experiência nessa área e nós vamos conversar com ela e ela vai falar a respeito da sua experiência e ela vai responder algumas perguntas para nós. Então, você está aí nos assistindo sobre moradas de iniquidade. Então, que toda a sua vida esteja fundamentada no Senhor, né? Que nenhuma raiz de iniquidade venha permanecer no seu coração, a ponto de você não mais viver os planos que Deus tem para a sua vida, né? A ponto de você andar no caminho contra Deus, mas que você possa andar no caminho com Deus, né? O pastor Almir já falou aqui, na semana que vem nós vamos fazer esse podcast, nós vamos estar falando com a irmã Regiane Lote, né? Ela vai estar falando das suas experiências com relação a moradas de iniquidade, né? Na área financeira. Então que você prepare aí o seu coração, prepare aí para estar ouvindo o quão importante é você estar orando, o quão importante é você estar confessando os seus pecados. E como o pastor Almir bem disse aqui no início, né, pecado não é só perdoa meus pecados, pecado tem nome, né? A gente precisa falar, ó, Pai, perdoa por aquilo, por tal isso, mas dá nome, né? Não é só falar assim, ai Deus, tu sabes dos meus pecados e perdoa, né? Deus sabe dos seus pecados, mas Ele quer ouvir de você, se você sabe, porque tem coisas que a gente não sabe, né, pastor Mi? Tem coisas que a gente acha que está tudo bem, e diante de Deus nós estamos transgredindo contra Ele. Então, confesse, né? Então, se prepare para a semana que vem, para estar aqui participando do nosso podcast, né? E antes de a gente está finalizando aqui, quero fazer um convite para vocês e que vocês deixem aí, pode deixar aqui no chat, pode deixar nos comentários, aqui também do YouTube, aqui nos comentários depois do chat, né? Se você vê essa mensagem depois, né, assistir depois, porque tem muita gente que não consegue assistir na mesma hora, assiste depois. Então deixa aí nos comentários, né, deixa um nome para o nosso podcast, né? Nós estamos aí abrindo para você dar uma sugestão de nome para o nosso podcast e que você possa deixar aí nos comentários uma sugestão de um nome. Ah, Fernanda, que tal esse nome? Que tal esse nome? E nós vamos estar avaliando, né, pastor Almir? Vamos pegar as sugestões todinhas, né, pastor? E vamos estar avaliando, vamos estar orando também, né, pastor Almir? Para ver qual o nome que você quer dar para o nosso podcast, qual o nome que você daria como sugestão para o nosso podcast. E agradeço por todos que participaram aqui com a gente, né? A pastora Sônia, o pastor Rogério, a irmã Nil, a minha tia Gláucia, minha mãe Jerusa, todos que estiveram participando, as pessoas que participaram pelo Face, a Marcela, a Adriane, né? Que participaram, pessoas que às vezes não comentaram aqui, mas estão participando online. A irmã Ruth participou, o irmão Luiz também. Agradeço pela participação de todos, né, que participam desse podcast. Que Deus abençoe a vida de vocês, né, que Deus venha recompensar vocês a cada dia mais e que você venha passar essa mensagem para muitas pessoas aí, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever, pedir para as pessoas que você está compartilhando, se inscreve nesse canal,
né? Porque você vai receber palavras abençoadas aí do trono de Deus para as nossas vidas. Então, não se esqueça. E na semana que vem, às 8h20, né? 20h20, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós estamos aqui com mais um podcast com a participação da irmã Regiane Lotti, que é da igreja, que vai estar trazendo a sua experiência sobre iniquidade na área financeira. E também, só lembrando que quinta-feira tem a SAF com a pastora Sônia, às 8h20 também, né, que você esteja ligado aí para participar da SAF toda quinta-feira. E agora nos sábados nós temos o Ministério Zion trazendo mensagem para nós, que tem sido edificante para a nossa vida, para os nossos corações e tem transformado vidas, né? Então que no sábado às 7h30 você fique ligado aí, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, né? Você vai estar recebendo essa palavra que vem da boca de Deus para as nossas vidas aqui, né? O Jonatas vai estar ministrando a palavra nos sábados às 7h30. Domingo, às 9h, nós, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, nós temos aí a escola de ministério. Nós estamos falando sobre o final dos tempos, né? A palavra de Deus está se cumprindo. Se você vê os jornais, se você acompanha aí os telejornais, você vê que a palavra de Deus está se cumprindo. Nada do que Deus falou foi em vão. Tem coisas que foram escritas 2000 anos atrás, que está se cumprindo sobre o mundo. Então assista a nossa escola de ministério às 9h aqui, tanto pelo YouTube quanto Facebook, no domingo de manhã. E à noite, domingo, 6h30, nós temos o culto de celebração. Que você venha participar com a gente do culto de celebração, porque Deus tem falado aos nossos corações, feito maravilhas em nosso meio aqui nos cultos de domingo às 6h30. Então participe, né? 18h30, 6h30 da noite, tá, gente? Participe aqui com a gente. E agradecemos por todos que já participaram com a gente desse podcast. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus abençoe.